Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem para você que está aí do outro lado. Aqui nós continuamos aqui a falar do nosso Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso, de suas boas novas. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante para a nossa vida como cristão, que é a oração. Então, gostaria de deixar aqui alguns versículos e algumas reflexões acerca desse assunto, que é de muita importância para a vida do cristão. Eu acredito assim que o cristão só consegue ser cristão se ele orar. Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus sem falar com Ele, né? Como que eu posso ter um relacionamento sem falar com meu esposo, sem falar com meus filhos? Não tem como. Então a mesma coisa com Deus. Como é que eu vou ter um relacionamento se eu não falo com Ele? Né? Então é muito importante a gente entender como que a oração funciona, em que circunstâncias, como orar, né? Isso a gente vai falar aqui hoje. Marcos 1,35 fala bem assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Uma das coisas mais importantes que a gente percebe na vida de Jesus é que ele tinha uma vida de oração. Engraçado, né? Era assim, não, ele é uma pessoa muito santa, né? Era Deus, por que ele orava tanto? Porque estava na carne, né? Ele estava no corpo humano. E assim como nós, ele deixou exemplo para nós também, que nós precisamos estar em oração constantemente, né? Jesus, nos evangelhos, assim, é algo muito impactante, porque ele sempre está orando. Vocês prestem bem atenção nisso. Quando você lê os evangelhos, ele está em todo momento orando e ele se separa para orar. Ele ora em conjunto, ora, mas ele também se separa muito para orar. Né? Então Jesus tinha uma vida muito forte de oração, porque a oração traz força, a oração traz poder. Pode reparar, toda vez que você estiver ruim ou que você já esteve ruim em alguma situação, em algum momento no seu dia, que você para tudo e você vai para a presença de Deus, você ora, às vezes você chora, e parece que você sai dali lavado. E Jesus, ele realmente naquele momento, o Espírito Santo, ele fortalece a vida da gente. E por isso que é muito importante a gente estar em oração, como a palavra de Deus fala também, para nós orarmos sem cessar. Né? A oração, ela não é uma coisa, eu vou orar só no domingo quando for para a igreja de noite, né? Misericórdia, né? É muito pouco. A gente tem que orar todos os dias e sem cessar. Não é que você vai ficar andando assim o dia todinho, né? Amém, amém, glória a Deus, e andando, não vai fazer mais nada, ou vai fazer comida e não conseguir. Não, você insere a oração em tudo que você está fazendo. Né? Se você está comendo, se você está comendo, você está agradecendo. Se você está lavando a louça, você agradece porque tinha comida para você se alimentar, porque tinha muitas pessoas ao seu redor e por isso você está lavando muitas louças, né? Isso aqui é meio, parece que é utópico isso, mas é verdade, a gente precisa praticar isso, né? Então, a gente ora enquanto está dirigindo, a gente ora enquanto está tomando banho, a gente ora em todo momento, a gente pode estar orando e falando com o Senhor. É por meio do pensamento. Pensar, eu não sei quanto vocês, mas minha cabeça pensa muito, né? E quando a gente ora também é pelo pensamento. Então, em vez da gente às vezes estar pensando coisa, né, que não edifica, a melhor coisa é chegar e transformar esses pensamentos em orações, amém? Então, aqui nós vemos que a oração, ela é muito poderosa. E ela também é comprovada cientificamente que é saudável e que nos ajuda na tomada de decisão. Porque a gente gera uma confiança de que Deus está nos ouvindo e que Ele vai agir. Quantas vezes você já orou e Deus agiu em seu favor? Ah, eu tenho tantos testemunhos, mas tantos mesmo, tanto que, né? Depois vou selecionar uns para poder contar. Mas assim, quantas vezes eu clamei a Deus por ajuda, por auxílio, e Ele agiu, e Ele respondeu, e Ele se moveu, foi algo tremendo, né? O maior desafio do crente, como eu já falei aqui, a respeito da constância da oração. A oração, ela não pode ser algo que acontece uma vez na semana, duas vezes na semana. Na realidade, tem que acontecer todo dia. E o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar orando, tem que estar clamando, tem que estar em contato com Deus, com o Espírito Santo,
Eu trato o Espírito Santo como meu melhor amigo, como um amigo. Então, eu converso com ele como se fosse ali uma pessoa que estivesse ao meu lado, de carne e osso. Mas eu sei que não é uma pessoa, mas ele tá em espírito, né? E aí, então, a gente conversa, eu passo o dia todo. Quando tem que desabafar, eu desabafo com ele. Então, assim, é o meio para a gente estar intercedendo, a gente estar orando, a gente estar em conexão com Deus. Mantendo uma constância, que é necessário ter constância na oração. Uma dica muito importante para ter uma vida de oração é busque o melhor horário para você. Tem gente que fala assim, não ora, só ora de madrugada, porque a oração é mais poderosa. Não sei se isso é verdade, não. Mas para muita gente pode ser que seja, porque é o melhor horário para ela. Então você tem que buscar, tipo assim, já que a oração tem que ser prioridade na nossa vida, então vamos. E é difícil para a carne se submeter à oração. Então a gente já tem que provocar um ambiente. A oração tem que ser proposital, ela tem que ser intencional. Então a gente vai chegar e vai criar um ambiente para isso. Vai colocar um louvor, você vai colocar a Bíblia, você vai colocar, vai estar num ambiente isolado, né? Onde está só você. No caso que eu estou te falando, numa música, né? O dia a dia numa busca para você ter seu contato com Deus. Porque agora imagina, você vai, ora, fala com Deus, né? Oh Deus, eu quero isso, 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 isso. Vira as costas e vai embora. Aí Deus ficou assim, e aí? Não vai falar nada comigo? Só veio, pediu, foi embora? Entendeu? Não tem como a gente também fazer isso com Deus na oração. Eu vou pedir algo e ali vira as costas e vou embora. Cara, isso é muito feio. É a mesma coisa que chegar em mim aqui, pedir uma coisa e virar as costas e ir embora. Que coisa mais sem noção, falta de educação. E às vezes a gente é desse jeito com Deus e acha que é normal, natural. Não pode ser assim. A gente precisa ter uma conversa com Deus, dizer que o ama, desfrutar da presença dele, desfrutar, né, da companhia dele no momento. Então a oração não pode ser só eu peço, viro as costas e vou embora. Não, tem que conversar. Já, né, como falei aqui, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus por meio da oração. A gente tem que buscar, por meio da oração, ter intimidade com Deus. O desejo de intimidade gera profundidade no relacionamento com Deus. Na intimidade já quer dizer que é algo profundo, que não é algo superficial. E Deus, ele realmente quer intimidade da nossa parte com ele, como eu acabei de falar, né? Não ser superficial de chegar, eu vou pedir isso aqui, virar as costas e vou embora, não. É de você chegar, de você se doar para ele naquele momento, falar com ele, conversar com ele e também parar e ouvir, porque ele fala. Ele fala, gente. E ele quer falar muitas vezes alguma coisa para nós, de alguma instrução, alguma resposta de oração, para que a gente seja resposta de oração também, né? Então o Senhor, ele sempre está querendo nos direcionar e falar conosco. Então é importante a gente parar, momento de oração com intimidade, parar e ouvir ao Senhor. E Deus, ele fala por meio de várias formas, Eu acho incrível como Deus, ele responde, né? Às vezes esses dias mesmo eu coloquei algo diante do Senhor, que depois eu vou testemunhar. Mas eu coloquei algo diante do Senhor e o Senhor foi usando sonhos. O Senhor foi usando sonhos para poder me trazer confirmação do que ele queria para mim, né? Então, assim, eu achei assim incrível, porque eu estava clamando para ele, eu estava suplicando por uma resposta, estava clamando ele por uma resposta. E o Senhor me trouxe as respostas. Então, Deus tem várias formas de falar conosco, de nos responder. Precisamos estar atentos, né? Se a gente chorou, a gente tem que ficar prestando atenção. Se qualquer coisa, cuidado também, né? Cuidado para você não ver um gato piscando e achar que é um sinal. Peraí, né? A gente tem que ter discernimento também, para separar as coisas, né? O que realmente tem a ver e o que não tem. Eu vou ler o Mateus 6, 5, do 6 ao 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem, né? Então para que eu tenho que pedir? Porque é importante a gente falar com Deus. Quando a gente conversa com Deus, a gente chora, a gente está declarando muitas coisas para Ele. Primeiro, que Ele é importante. Segundo, que Ele é extremamente essencial na nossa vida. Que a gente depende dEle. Então, tudo isso, quando eu vou orar, por mais que Ele já saiba o que eu vou pedir, mas quando eu estou tomando essa atitude, é a meu respeito que Ele está sabendo, é a meu respeito que Ele está tendo conhecimento de como eu trato ele, de como eu vejo ele na minha vida, né? Então, assim, Deus também, ele não quer que a gente fique repetindo a mesma coisa, fazendo aquelas orações longas, né? A gente faz aquelas orações longas, parece que não vai acabar mais. Ou então, às vezes, fica repetindo a mesma coisa na oração, a mesma coisa. Deus, ele não precisa disso também. Ele quer que a gente seja objetivo, mas não superficial. Entenderam? Para eu ter uma vida de oração, é necessário que eu tenha uma vida reta e santa diante de Deus. Deus ouve qualquer tipo de oração? Não ouve qualquer tipo de oração. De qualquer pessoa, da pessoa de que está de qualquer jeito, com sua vida espiritual, né? Vamos ver aqui em Salmo 66, 18, 19, fala bem assim, algo muito importante. Salmo 66, 18 e 19 fala bem assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Ou seja, aqui o salmista está dizendo: se eu ficasse ali, tivesse uma vida de pecado, não adianta eu nem pedir para Deus alguma coisa, porque Ele não iria me ouvir. Ele não iria me atender, né? Então Deus, Ele quer o quê? Que a gente também haja respeito pelo que Ele já nos ensinou. Haja temor, né? Se Ele nos ensina que a gente precisa ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida de compromisso, de santidade com Ele, sabe? Onde a gente entende quais são os preceitos, os valores, o reino, a gente entende o que é a vontade de Deus para nós e a gente obedece aquilo ali. Então Deus, Ele atende nossa oração, né? Ele ouve nossa oração. Ele não vai exigir de nós perfeição, porque não é possível isso. Mas Ele vai ver o esforço da gente. Isso sim ele vai perceber, isso Ele vai fazer. Quando a gente ora ao Senhor, é importante, muito importante, que a gente até inicie fazendo confissões, né? Porque não adianta a gente fazer uma oração toda e no final tem um monte de pecado, né? Que a gente sabe que tem que abrir mão, que tem que colocar diante do Senhor aquelas coisas para que haja uma limpeza na nossa vida e a gente deixar lá para o final da oração, como se fosse coisa mais, né? Sem importância. Pelo contrário, inicialmente a gente já começa falando com Deus e falando com Ele, pedindo para que Ele nos limpe, para que Ele nos transforme, para que Ele nos liberte. Então a oração ela já precisa começar com uma confissão, né, de que realmente estamos desejosos de experimentar algo novo, né, de ter uma vida de compromisso, uma vida de santidade. E aqui em João 16, 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Então é muito importante apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Às vezes a gente só faz isso na oração, né? A gente viu aqui que a gente tem que pedir, confessar, a gente tem que adorar, a gente tem que falar, mas também tem que esperar e ouvir na oração. E uma das coisas que a gente mais vê, né? Que as pessoas dão muito foco só nisso, mas que Deus também valoriza, né? Não só isso, mas faz parte da oração. É que a gente peça em nome de Jesus, para que Ele nos responda, para que Ele diz que aqueles que pedem, recebem, para que a alegria deles seja completa. Tão bom, né? É tão bom receber uma oração, uma resposta de oração. É tremendo, é bom demais. Então aqui
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Tudo que a gente for fazer em oração, pedir, a gente falar, temos que falar em nome de Jesus, né? Jesus, ele veio aqui para esse mundo, ele se propôs a nos libertar, morrer por nós, pegar nossos pecados nas costas, não fosse de uma pessoa, duas, mas da humanidade inteira, de todas as gerações, e sentir o peso do pecado sobre a vida dele, sendo um ser puro, né? Um Deus puro. Então a gente vê aí o tanto que é importante a gente usar o nome de Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se ele é o mediador, é em nome dele que a gente vai até Deus. Amém? Então é isso, são essas as palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca da oração.